Olá a todos novamente. A aula de hoje é sobre estados federal, a federação, né? O federalismo existente. E nós vamos começar hoje invocando o artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Desses todos, inclusive, né, pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa pertencem a uma outra matéria. Os demais já foram todos ministrados para vocês. E eu deixo aqui em vermelho, fiz um destaque aqui no artigo 1º da nossa Constituição Federal, que nós vivemos numa República Federativa do Brasil, tá certo? Então, se eu vivo numa República Federativa do Brasil, eu já sei que a minha forma aqui é uma federação. Nós vivemos numa federação. O Brasil é uma República Federativa, uma res pública que pertence a todos nós, mas de uma forma federativa, dividida. E esse formato pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. No presente caso aqui, o Brasil inova. Tá? Por que ele inova? Porque a Constituição Federal inclui no chamado Pacto Federativo os municípios e o Distrito Federal. Porquanto o federalismo puro, né, o inicial, o clássico, ele não colocava nem o município, nem o Distrito Federal, né, no caso aí, como membro de uma federação, como parte integrante de uma federação. Mas vem uma primeira indagação: o que é um pacto federativo? Né? Então eu vou trazer para vocês uma definição, que a fonte é a agência do Senado, que diz assim: federação é uma forma organizada do Estado, composta por diversas entidades territoriais, com autonomia relativa e governo próprio para assuntos locais, unidos numa parceria que visa ao bem comum. Essa parceria é regulada pela contribuição de cada Constituição de cada país, que estabelece a divisão do poder e a dinâmica das relações entre as unidades federativas, além de todo a moldura jurídica, como direitos e deveres que determinam a atuação dos entes federativos. Isso é um pacto federativo, é a constituição de cada uma das nossas obrigações: União, Estados, Distrito Federal e município. E a gente ouve muito falar, e vocês vão já prestar mais atenção quando vocês vão se deparar com a questão das promessas políticas, né? Como eu disse na aula passada, no presidencialismo na qual nós vivemos, eu posso até fazer a promessa, não tenho a obrigação de cumpri-la. Já no parlamentarismo é o inverso. Eu tenho que fazer a proposta tem que ser aceita e eu devo cumpri-la. Então, o atual governo federal, uma de suas propostas é a realização do chamado novo Pacto Federativo. Tá? Então, o que é um novo Pacto Federativo? Eu vou trazer para vocês uma exemplificação para saber e depois nós vamos discutir. O atual ministro da Economia, que é atualmente o Paulo Guedes, né, anunciou uma PEC, isso quando eles assumiram em 2019, né, o chamado novo Pacto Federativo, como uma transformação do Estado brasileiro, tá? A consolidação, uma cultura fiscal e austeridade e sustentabilidade fiscal. Então ele levou para o Congresso, tá, uma nova visão, um novo pacto federativo para que fosse feito. Como nós somos embasados por uma Constituição Federal, só pode ser mudada por uma emenda constitucional. Então um projeto de emenda constitucional, tá, que vem a cabo para mudar algumas circunstâncias. A ideia central dessa PEC, tá,
é alterar a maneira como a União, os estados e os municípios arrecadam receitas e dividem as responsabilidades entre si. Ou seja, ele quer fazer, neste novo pacto, que os municípios retenham mais dinheiro, que os estados retenham mais dinheiro e a União receba um pouco menos, pelo menos é o pacto aí. Para quê? Para que no local da onde tem que ser feito as obras, o atendimento à população em saúde, em educação, tenha mais clareza naquilo que recebe e tenha uma destinação melhor nesse dinheiro, com uma fiscalização mais próxima do cidadão que paga o tributo. Não esperar que esse dinheiro vá para a União e depois venha a voltar para o município. Nesse sentido, a proposta é dar mais autonomia financeira para os estados e para os municípios, né? Para fazer isso, as medidas incluídas na PEC buscam, de modo geral, descentralizar os recursos públicos e desvincular receitas determinadas em despesas. Uma das propostas que foi feita, que foi objeto inclusive de algumas polêmicas, alguns estados já sinalizaram que realmente isso é viável, o projeto é viável para este ponto, diz respeito dos municípios. Então ele diz assim, que contém na proposta, né? De acordo com a proposta, municípios de até 5 mil habitantes deverão comprovar até o dia 30 de junho de 2023, tá? Sua sustentabilidade financeira, ou seja, será necessário comprovar que a arrecadação de impostos corresponde no mínimo a 10% da receita total do município. Caso tais municípios não contenham, não consigam comprovar sua sustentabilidade financeira, deverão ser incorporados a municípios maiores, ou até mesmo, como já disseram alguns, a realizar a fusão entre municípios pequenos. Então, para isso, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Existem municípios pequenos. O menor município do país hoje se encontra no estado de Minas Gerais, tá? Mas no estado de São Paulo, nós temos o segundo menor município, que é Borá, tá? No censo de 2010, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele município continha 815 habitantes. Em 2019, há uma estimativa que este mesmo município tenha 837 habitantes. Olha o crescimento assim exponencial dele, né? De exatamente 17, são 15, 7, 22 pessoas. Contudo, o percentual desta receita, também oriunda pelo IBGE, a fonte é o IBGE, tá? Das receitas externas, ou seja, aquele que chega no município, corresponde a exatamente 96,2% de sua receita. Dos 100% que ele tem de despesas, 96,2% vem de forma externa, não é produzida no município, não é arrecadada no município. Se eu fizer um cálculo matemático simples, somente 3,8% é o que ele arrecada e ele consegue cobrir a sua receita. Então vamos imaginar que ele tem uma receita de 100 mil reais, desses 100 mil reais ele só arrecada 3.800 reais. Os outros 96.200 são receitas que vêm de fora. Então esses municípios são considerados deficitários. Agora você imagina sustentar uma Câmara Legislativa, uma prefeitura, servidores públicos, né? Você fazer todo este organograma, fazer a obrigatoriedade de criar postos de saúde, de escolas, ter orçamento próprio para a escola, orçamento próprio para a saúde, diferentemente dos demais secretarias ou departamentos, aí depende de cada município. Vocês imaginam essa situação, o que isso gera de gasto para o próprio Estado, né? Minas Gerais sofre muito com isso, que tem grande parte dos pequenos municípios se encontram
no estado de Minas Gerais. Tá? Então, isso é uma curiosidade, né? Não estou falando que o projeto está certo ou que o projeto está errado, apenas uma curiosidade que nós estamos custeando algumas coisas que às vezes não haveriam tanta necessidade. Né? Então, 7 vereadores para 800 pessoas, 10 votos, 12 votos, ele está eleito. É um absurdo isso. Tá? Então, o Estado Federal é um Estado soberano, constituído de Estados federados. Né? O Estado federativo, né? O Estado que adota uma república federativa, como é o caso nosso, ele é composto por Estados federados, dotados, esses Estados, não de soberania, né? Porque seria um Estado diferente, seria um novo país, vamos usar esse termo, não seria tão correto, mas seria um novo país. Tá? Então esses Estados não detêm soberania, mas eles detêm um negócio chamado autonomia, né, que tem como base para isso a Constituição deste Estado maior. Inclusive isso foi muito evidente agora na relação dos municípios e do Estado, se ele tinha autonomia para fazer a administração, se a União poderia editar lei de abertura ou não de comércio. Isso foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que a administração tinha autonomia porque vivenciava mais perto de cada problema. Tá? Então, além do Estado federal, nós temos o que nós chamamos de Estado unitário, que é o inverso disso, tá? Onde o poder é uno. Né? A gente tem como exemplo aí, por exemplo, a França é um Estado unitário. Né? Então, o Estado unitário não se constitui de Estados-membros. Né? É um Estado só, ele é uno, né? Ainda que se possa dividir em regiões, né? Como é na Itália, ou em províncias, né? Ou em departamentos, né? Como é na França, pelo que nos Estados unitários apenas há uma Constituição, a Constituição Nacional. No caso nosso aqui do Brasil, nós temos a Constituição Nacional e nós temos a Constituição de cada Estado e as leis orgânicas de cada município, né, que dão as diretrizes específicas de cada município. Por isso que nós temos autonomia. Obviamente que a autonomia está dentro dos limites constitucionais, dentro da lei maior nossa, que é a Constituição Federal. Características do Estado Federal, né? Autonomia dos Estados-membros. O Estado de São Paulo é autônomo, não tem subordinação à União. Constituição como fundamento jurídico do Estado Federal, o Estado de São Paulo tem uma Constituição, inexistência de direito de secessão, ou seja, eu não posso pedir a saída deste conjunto no qual nós pertencemos, aspecto unitário dos planos internacional e interno, repartição de competências, confederação tem como fundamento um tratado, já o Estado Federal tem uma Constituição, o seu maior fundamento, o Estado Federal é uma comunhão perpétua e indissolúvel, há cláusulas proibitivas do desligamento dos entes federativos. Não significa que, neste caso, eu não posso ter intervenção perante a União a adentrar a um Estado, ou mesmo até no município, se for o caso do Estado para com o município. Né? Nós tivemos ventilado aqui alguns anos atrás, eu acredito já mais de 10 anos, se minha memória não me falhe, né, ventilado uma intervenção no Estado do Espírito Santo, pelo caos da segurança pública que vivenciava aquele Estado, tá certo? Então, o Estado pode aí intervir, ele não pode se separar, mas ele pode intervir, tá? O Estado uno, seja no plano internacional, a nacionalidade, território, ou no plano interno também. Ele é um só. Então, o Brasil ele é representado, não vai para a Europa, por exemplo, representar o Estado de São Paulo, ele vai lá representar o Brasil. No plano interno, a unidade da federação se manifesta pela existência, ao lado dos diversos ordenamentos jurídicos estaduais, de um ordenamento jurídico federal válido em todo o território nacional, que nada mais é do que a nossa própria Constituição. Tá? A federação, a sociedade desses estados, ela tem uma previsão dentro do Senado, ou seja, o Senado
é o que representa os estados, né? Então, cada estado da federação detém 3 cadeiras no Senado Federal. Então, na federação, essa sociedade do estado, ele é representado pelo nosso Senado Federal, composto por 81 senadores, tá? A federação, a rigor, é um grande sistema de repartição de competência, fornece substância à descentralização deste poder, tá? Então, os poderes são descentralizados para os estados e dos estados para os municípios. Cada um tem a sua devida competência. Isso vocês vão aprender com mais profundidade no direito constitucional, tá? Só para a gente saber, autonomia, quer dizer, auto significa próprio, nomos, normas, tá? Então, autonomias é a edição de próprias normas para se reger, obedecendo à Constituição Federal. A autonomia dos Estados-membros pressupõe a repartição constitucional de competência para o exercício e o desenvolvimento de sua atividade, tá certo? Esse é um Estado Federal. E a pergunta de hoje, não tive na aula passada, mas nós vamos ter hoje, né? Deve haver realmente um novo pacto federativo? O que vocês acham? Muito obrigado a todos.